não é novidade nenhuma que o Enem sempre adorou abordar questões sociais, tratar sobre direitos humanos, né? Falar sobre ideologia de gênero, que agora parece que é a nova moda, né? Parece que a educação brasileira ela não tem outra prioridade se não falar de ideologia de gênero, se não falar de direitos dos humanos, né? Se não falar de desigualdade social, sempre tendo como ideologia principal aquela defendida pela esquerda, né? De que os ricos oprimem os pobres, né? Tentar fazer essa dicotomia que há entre empresário e trabalhador, enfim, tentar promover o ódio de classes que o PT começou lá atrás e que o Enem quer perpetuar nas suas provas. E aí, hoje, na edição do Enem, não foi diferente. Não sei se quem está assistindo a live aqui fez a prova do Enem. Eu já fiz em algumas oportunidades, sempre tive que dar uma esquerdada, principalmente na redação, nas questões. Eu nunca concordei com essas alternativas colocadas em questões de direitos humanos, em relação à segurança pública e etc., mas na verdade eu sabia qual era a correta porque eu sei muito bem a linha ideológica que o Enem segue e tive que responder contra a minha vontade, né? Mas a gente tem que fazer isso se a gente quer uma vaga numa universidade, essa é a grande realidade. E aí o seguinte, o que me surpreendeu hoje foi uma questão que apareceu aqui de número 37, né? Que eles resolveram colocar dicionário de travesti. Dicionário de travesti agora virou questão do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então se você quer passar na universidade, sabe que você tem que conhecer o dicionário do travesti. É isso que o aluno aprende na escola, tá? Dicionário de travesti, né? Não interessa mais aprender sobre geografia, sobre figuras de linguagem, não interessa mais aprender sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, sobre o fascismo, né? Não interessa mais entender sobre os fenômenos da nossa sociedade. O que importa agora para os professores é passar dicionário de travesti no Enem. Então vamos lá, a questão foi a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Acuém do Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Detalhe, antes de eu ler essa questão, não tem nada contra, tá bom? Esse tipo de... contra essa população, contra gay, contra travesti, contra... enfim, nada contra. O meu único questionamento aqui é... será que isso é relevante para o estudante? Conhecer dicionário de travesti? Mas vamos lá. A questão continua. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Aí começa. Inhá amapô, não faça louco e pague meu acuê. Deixe de eque, senão eu puxo o meu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou uma reunião, mas na firma com meus colegas de trabalho eu falo de acué, o tempo inteiro, brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, né? Assim, fazendo uma brincadeira que a questão faz com o dicionário Aurélio. A Dicionária da Língua Afiada, lançado no ano de 2006, escrita pelo jornalista Ângelo Vip por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa cultura iniciada ainda na época do Brasil colonial. E aí a pergunta é a seguinte: da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por, letra A, ter mais de 1.000 palavras conhecidas, letra B, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, letra C, ser consolidado por objetos formais de registro, letra D, ser utilizado por advogados em situações formais, ou letra E, ser comum em conversa no ambiente de trabalho. Nesse caso, pelo que me parece, seria a letra C. Mas o foco aqui é o seguinte, vejam só, enquanto nós temos a educação brasileira penando, né, os nossos estudantes não sabem sequer o básico do básico da matemática, não sabem sequer interpretar um texto, são analfabetos funcionais, né, nós não temos aí professores recebendo salários dignos, temos professores sendo agredidos, temos professores sendo atacados pelos governos dos estados, já que não oferece qualquer estrutura para que esses mesmos professores, possam trabalhar em boas condições, né? Nós temos escolas precárias que não tem sequer telhado, que não tem porta, não tem carteira, não tem lousa, não tem nem professor, além de professor receber mal, não tem isso quando não tem até
professor, né? Mas não, o interessante para o Enem é abordar dicionário de travesti. É isso que importa, esse é o grande foco da nossa pátria educadora. Esse é o legado que o governo Dilma, que o governo do Partido dos Trabalhadores deixou para nós. Né? Questões abordando o dicionário de travesti. Realmente o Brasil vai longe. Quem sabe com esse tipo de educação nós ganharemos um dia um prêmio Nobel. Né? Estamos muito próximos, sério mesmo. Eu acho que a gente está próximo de ganhar um prêmio Nobel com questões como essa, que revelam a prioridade do governo federal. Mas saibam que a última vez que o Enem teve para lacrar foi dessa edição. Nós esperamos que agora no governo de Jair Bolsonaro essa lacração não tenha mais. Não exista mais e que realmente nós tenhamos questões que visem, algo que acrescente ao estudante, né? Vamos trabalhar figuras de linguagem, vamos trabalhar a interpretação de texto, vamos focar numa boa redação, ao invés de mostrar dicionário de travesti. Então, para vocês verem o nível da nossa educação brasileira, né? Para vocês verem que Paulo Freire realmente faz bem ao nosso país, né? O tal educador marxista. Então é isso. Essa é a nossa educação, essa é a famosa pátria educadora. Esse é o Enem que a esquerda quer impor às nossas crianças e adolescentes. Essa é a prioridade do Brasil, lacrar. Ideologia de gênero, dicionário de travesti, essa é a grande prioridade. Não é ensinar o estudante a interpretar texto, a escrever uma boa redação. Não é essa não é a prioridade, infelizmente. Enquanto a esquerda esteve no poder, ela pintou e bordou. E agora com Jair Bolsonaro, com o ministério que está sendo ocupado por pessoas tecnicamente competentes para tal, nós não teremos mais esse tipo de atitude, nós não teremos mais esse tipo de lacração em uma prova tão importante que visa dar acesso para os estudantes brasileiros e nas principais universidades brasileiras, sejam elas privadas, sejam elas públicas, tá certo? Então o reflexo de nós termos, a consequência, de nós termos uma péssima educação, de nós termos analfabetos funcionais em grande número no país, a grande razão de nós termos estudantes que não sabem sequer o básico da matemática, não sabem sequer o que é uma tabuada, em razão disso aqui. De dicionário de travesti sendo colocado como questão num exame tão importante que seleciona estudantes que vão ser um dia o nosso médico, que serão professores, que serão juízes, que serão advogados, enfim, que serão engenheiros, tá certo? Então é isso, pessoal, peço para que curtam minha página, Felipe Lins, continuem compartilhando essa live aqui, curtam os nossos canais, todos eles vocês podem encontrar pelo @hojeacreditanga, nosso YouTube, nosso Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela audiência, fiquem com